Bom, a semana passada nós concluímos a nossa série de sermões sobre o livro de Jonas, e eu quero compartilhar com vocês durante umas 4 semanas um assunto que tem incomodado muito o meu coração diante de algumas realidades que eu percebi no nosso presbitério, no estado geral da igreja, na minha experiência pastoral já de quase 10 anos, e diante de algumas verdades às quais eu fui alertado quando da minha participação na conferência da Briarwood Church lá nos Estados Unidos, algumas coisas que me incomodaram a respeito do estado em que nós vivemos hoje. Nós percebemos que depois de uma época de crescimento e de entusiasmo, as quais eu menciono inclusive no nosso boletim desta semana, em que o Evangelho cresceu tremendamente no Brasil, houve uma rápida expansão do Evangelho, e aqui eu não vou fazer juízo de valor quanto a isso, mas depois dessa rápida expansão, infelizmente, parece que a onda, como toda onda, ela começa a retroceder, de tal maneira que você vê, por exemplo, um estado de evasão em muitas igrejas estão diminuindo de tamanho, há muitas pessoas deixando a fé, há pessoas que não conseguem parar numa igreja, elas vão em uma e outra, e outra, e outra, e outra, elas não conseguem se encontrar e se comprometer com o trabalho de uma igreja local. Há o caso também daquelas pessoas que permanecem numa igreja local, mas você não percebe entusiasmo, você não percebe mais nessas pessoas o mesmo vigor que você percebia nelas há alguns anos. Pessoas que não desfrutam mais do tempo de oração com o Senhor, um tempo de intimidade com Deus, na meditação da sua palavra. Pessoas para quem a vida cristã passou apenas um cumprir tabela de domingo. Pessoas que não investem as suas vidas no seu crescimento espiritual em santidade diante de Deus, algo que todos nós necessitamos fazer, sempre investir e vigiar e orar para sermos preservados em santidade diante do Senhor. Tudo isso revela que nós estamos em um momento da história da igreja, e da igreja brasileira de maneira especial, já que nela estamos inseridos, em que nós necessitamos de avivamento. Esta congregação mesmo necessita de avivamento. Já se vão 10 anos que ela existe, já se vão 10 anos em que esse trabalho foi iniciado, e ainda ela não conseguiu ser organizada como uma igreja. Nós já passamos do momento em que esta igreja era uma plantação de igreja, e agora já vivemos um momento em que nós necessitamos de um reavivamento, de uma revitalização da nossa vocação, seja individualmente, seja aqui neste local em que Deus nos colocou. Nós necessitamos de um reavivamento. E eu quero, ao longo dessas próximas 4 mensagens, falar com você sobre reavivamento. Eu quero trazer uma pequena série de mensagens a respeito deste assunto, e enfocando principalmente o assunto da oração por avivamento. Eu creio que esta seja a grande disciplina perdida na vida da igreja, a disciplina da oração corporativa, a oração em que nós, como povo de Deus, nós nos colocamos diante do Senhor e rogamos para que o Senhor avive a sua obra em nós e neste lugar. Nós precisamos resgatar este momento importante na vida da igreja. Então, hoje eu vou fazer uma introdução ao assunto do avivamento, mostrando como Deus o vê, e depois nas próximas 3 semanas, por meio de orações bíblicas, registradas biblicamente, nós vamos ver como a igreja do passado orou por avivamento e como o Senhor respondeu. Nós vamos ver a oração de avivamento de Neemias primeiro, semana que vem. Depois nós veremos a oração de Abacuque por reavivamento, e por fim nós vamos ver a oração da igreja primitiva lá em Atos capítulo 4 por avivamento. E ao final eu vou fazer uma proposta, vou lançar uma proposta para nós como igreja, a qual espero que o Senhor nos conceda a graça de ser abraçada por todos. Mas por hoje,
Vamos abrir e começar essa série a partir do texto de 2 Crônicas, capítulo 7. Se você ainda não abriu, por favor, abra a sua Bíblia. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versos 11 a 16, um texto que certamente você conhece muito bem. 2 Crônicas 7, versos 11 a 16. Assim, diz a palavra do Senhor, assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque eu escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Vamos ter uma palavra de oração? Pai, nós necessitamos ouvir a Tua voz, tal qual o Senhor falou a Salomão nesse texto que acabamos de ler. Precisamos ouvir a Tua voz nos chamando, Deus, a um verdadeiro avivamento. Nós cremos que o Senhor é o iniciador, o Senhor é o agente, o Senhor faz todas as coisas, mas o Senhor requer de nós algumas atitudes, e é isto que cremos esse texto diz. Ajuda-nos, ó Deus, a entendê-lo perfeitamente e aplicá-lo ao nosso coração e à nossa vida, seja individualmente, seja como igreja, no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, o contexto desse texto, se você voltar ao capítulo anterior, é o contexto em que, quando a obra do templo está concluída, Salomão ele ora ao Senhor pedindo que o Senhor consagre aquele lugar, aceite aquele lugar como um lugar de sacrifícios e oração, para que o Senhor ouça as orações do povo de Deus que são feitas naquele lugar. Este registro aqui em Crônicas é muito importante porque Crônicas ele foi escrito para um povo que estava voltando do exílio babilônico e que tinha o seu templo destruído. O templo havia sido destruído, não havia mais esse templo de Salomão. O cronista então vai lembrar este povo de que um dia houve este templo, de que houve essa consagração e de que o Senhor fez algumas promessas. E isso é importante porque este povo estava experimentando na pele, este povo que voltava do exílio babilônico, estava experimentando justamente aquilo que o verso 13 descreve. Ele estava experimentando a ruína que o pecado causa. Ele estava experimentando o peso da justiça de Deus, o peso do juízo de Deus, que se manifesta do céu contra o pecado do homem. Um povo, enfim, que precisava de revitalização, que precisava experimentar nova vida da parte do Senhor, que precisava se levantar das suas ruínas, que precisava se levantar das suas cinzas e voltar a ser aquele povo, o povo escolhido de Deus, que experimentava esse relacionamento pactual em toda a sua extensão, em toda a sua grandiosidade. O propósito então do cronista ao contar essa história é dizer a este povo que estava voltando do exílio, dizer: vocês querem saber qual é o propósito de Deus para vocês? Vocês querem saber como vocês podem alcançar esse propósito? Quais são os meios que Deus ordena para que vocês cheguem a esse propósito? Porque sim, nós cremos que Deus ele determina tanto os fins do avivamento quanto os meios para isso. Vocês querem saber? Então olhem aquilo que o Senhor disse a Salomão, respondendo a sua oração. Deus ouve a oração de Salomão e começa então a responder a esta oração de Salomão, quase que ponto a ponto. O Senhor vai mostrar a Salomão que sim, ele havia consagrado, ele havia separado este lugar como um lugar de oração, um lugar onde o povo o buscasse em sacrifício e em oração, especialmente nos tempos de ruína.
E é por isso que é importante nós olharmos agora para este texto, no começo desta série de mensagens a respeito de avivamento, da oração pelo avivamento, para entender qual seja a vontade de Deus para nós. Se nós vivemos um tempo de declínio, se nós vivemos um tempo em que nós estamos necessitando deste mover especial de Deus no nosso meio, que venha produzir vida na vida da igreja, que venha produzir uma nova disposição no coração do povo de Deus em seguir o Senhor, em servir a Deus, então vale muito a pena nós olharmos para esse texto. E este texto nos mostra, meus irmãos, que Deus é o grande agente do avivamento. Deus é o grande agente do avivamento. Quem produz o avivamento é Deus. E esse texto me mostra que Deus ele tem todo o interesse em que o seu povo, a igreja, seja um povo vivo, seja um corpo vitalizado, seja um corpo cheio da dinâmica do Espírito. Deus ele não deseja ver a sua igreja em ruínas. O Senhor não se alegra em ver o seu povo retrocedendo, mas avançando sempre. Basta você ver as 7 cartas que o Senhor manda às igrejas no Apocalipse, e você vai perceber isso ao lado desse texto. Jesus Cristo chamando a sua igreja a um novo momento com Ele, a uma revitalização. Revitalização, Deus é o grande agente e Ele tem todo o interesse. Veja aqui no verso 11, primeiro que Deus faz com que Salomão prospere na obra do templo. Você que conhece um pouco da história do templo sabe que Davi tentou construir esse templo. No seu coração, Davi dispôs-se a erguer uma casa para o Senhor, a erguer um templo para o Senhor. Mas Deus disse: não é você, Davi, que vai fazer isso. Quem vai fazer isso é seu filho, Salomão. É ele quem eu escolhi para esta tarefa. E Deus o abençoa. Agrada a Deus ter um templo. Agrada a Deus ter um lugar de habitação. Deus então faz com que Salomão prospere na construção tanto do seu palácio. Deus está abençoando o reino de Israel. E o avivamento produz bênção para o povo, o avivamento produz bênção para a nação. Eu não quero tratar hoje disso com profundidade, mas é fato, as nações são abençoadas quando existe um avivamento no meio da igreja. E Deus abençoa Salomão para que ele construa o templo, construa uma casa. Deus aceita esta oferta das mãos de Salomão. Deus ele faz a sua presença habitar ali. E aí eu chamo a atenção dos irmãos aqui para o verso 12, em que existe uma ligação muito íntima aqui no templo, neste templo que Salomão construiu, entre oração e sacrifício. Sim, porque nós temos de nos lembrar que por causa do nosso pecado, por causa da nossa imperfeição, por causa da inimizade, do estado de inimizade que o homem está, por causa do seu pecado contra Deus, Deus e o homem estão separados. Deus não ouve a oração do homem, a não ser que um sacrifício seja oferecido. Quando alguém queria falar com Deus, ele tinha de levar um animal ao templo, e esse animal seria sacrificado. E então esse homem teria acesso a Deus, seria perdoado dos seus pecados e ele poderia orar ao Senhor. O sacerdote oraria por ele. Há esta ligação entre a oração e o sacrifício. Olhando para este verso, eu não posso deixar de pensar que aqui há um tipo de Cristo. Há uma figura de Cristo aqui. É apenas por meio do Senhor Jesus que eu e você temos acesso em oração a Deus. É somente por meio de Cristo que nós podemos nos aproximar, por meio do sacrifício de Cristo, o nosso verdadeiro templo, é que nós podemos nos aproximar do Senhor em oração.
Você deve se lembrar nos evangelhos, quando Jesus, observando as arcadas do templo de Herodes, ele diz: destruí este templo e em 3 dias eu reedificarei. Mas o evangelista acrescenta: Jesus não estava falando do templo de pedras, ele estava falando dele mesmo, porque ele é o verdadeiro templo. Pelo seu sacrifício nós somos aproximados de Deus e podemos orar ao Senhor. Deus é o grande agente do avivamento. Ele provê então Israel de um lugar de sacrifício, um lugar de oração, um lugar de intercessão, e este é o templo de Israel. E aí então o Senhor passa a descrever um tempo de crise. Todos estes sinais, todas essas tragédias nacionais que nós vemos aqui nos versos de número 13, são sinais do juízo de Deus. Você vai encontrar sinais semelhantes ao longo de todo o Antigo Testamento. Céu que não chove, nós nos lembramos de Elias, homem de Deus, profeta de Deus, que ora e o Senhor faz com que os céus não enviem chuva. Juízo de Deus contra Israel, contra a casa de Acabe. Nós vemos os gafanhotos que consumam a terra lá no Êxodo, quando entre as pragas do Egito o Senhor envia gafanhotos que devorem toda a colheita do Egito. Os gafanhotos são um sinal de Egito, do juízo de Deus. Ou se enviar a peste entre o meu povo, nós nos lembramos de Davi aqui, quando Davi faz o censo, e o Senhor faz então surgir no meio do povo uma peste, para julgar o rei, para julgar o pecado de arrogância do rei, de orgulho de Davi. Nós estamos vendo aqui sinais do juízo de Deus, e eu creio, meus irmãos, que nós podemos estar passando pelo mesmo quadro. A igreja do nosso tempo, creio eu, porque esse é um padrão da Escritura e não há razão para eu não crer que não seja semelhante aqui em relação a nós. A igreja do nosso tempo deixou de lado muitos dos seus valores mais caros. A igreja do nosso tempo negligenciou a pregação da palavra, do genuíno evangelho. A igreja do nosso tempo esqueceu-se do auxílio ao necessitado. A igreja do nosso tempo esqueceu-se do amor mútuo que nós devemos nutrir uns pelos outros em cuidado e suporte. A igreja do nosso tempo esqueceu-se do valor da oração. Por que nós não acreditaríamos que Deus está enviando a sua disciplina sobre nós? Sim, Deus pode estar enviando a sua disciplina sobre nós como seu povo. E nós vemos as nossas cadeiras, não apenas aqui, mas em muitas igrejas cada vez mais vazias, seca. O gafanhoto da incredulidade varrendo os nossos arraiais, os nossos campos. Nós podemos estar sim, e eu creio que estamos sob a disciplina do Senhor. Deus é o principal interessado na revitalização, e como um pai que disciplina os seus filhos, então ele faz com que nós experimentemos esse período de crise para chamar a nossa atenção, para que nós voltemos às nossas primeiras obras, para que nós façamos aquilo que o Senhor Jesus nos intima em Apocalipse capítulo 2, falando da igreja de Éfeso. Lembra de onde você caiu, volta às primeiras obras. Eu creio que o Senhor está nos chamando a esse tempo, meus irmãos. Ele está nos chamando a este tempo, seja individualmente, seja como igreja, de buscarmos este novo ânimo nele, de lembrar que o Senhor é o principal interessado em que sua igreja esteja desfrutando de todo o vigor. O Senhor é o grande agente, mas Ele também nos dá os meios para isso. Deus nos dá os meios, aquilo que nós temos de fazer, qual seja a nossa parte. Se nós sabemos que Deus ele está interessado, sim, Ele deseja o avivamento do seu povo, quais são os meios para que isso aconteça? E aí nós temos o tão famoso verso 14, que você já deve ter visto em muita reunião de oração por aí.
O famoso verso 14. O que é necessário para que Deus envie este reavivamento? O que é necessário para que o Senhor perdoe os pecados do seu povo e sare a terra? Basicamente duas coisas. Primeiro, que este povo se arrependa. Este povo precisa se arrepender. Povo que, apesar da disciplina, ainda continua sendo povo do Senhor. Veja como o Senhor se refere a esse povo. Se o meu povo, ele não deixou de ser povo de Deus, povo que se chama pelo meu nome, ou seja, povo que tem o meu carimbo, eu não desisti desse povo. Mas para esse povo voltar ao seu vigor, ele precisa primeiro se arrepender. Ele precisa se arrepender, ele precisa primeiro se humilhar. E o que é a humilhação? É o reconhecimento de que nós falhamos. Eu quero convidar você a um exercício. Eu não sei há quanto tempo você está nessa congregação. Alguns de vocês podem estar aqui, ou pelo menos acompanhar o desenvolvimento deste trabalho local, já desde o seu início. Alguns de vocês eu acredito que estejam assim. Eu acredito que você deve se lembrar dos tempos em que esta congregação estava cheia de vigor. Dos tempos em que ela começou. Você se lembra? As pessoas vinham, crianças entravam por aqui, havia uma escola bíblica vicejante. Pessoas entravam, recebiam a palavra do Evangelho, convertidos. Lembra-se disso? Lembra-se desse tempo? Houve tempo em que essa igreja era cheia de vigor. Mas algo aconteceu no meio do caminho. Algo aconteceu. Nós perdemos o primeiro amor. Aquele vigor se esvaiu. Os nossos pecados se assomaram, sejam os nossos pecados individuais, sejam os nossos pecados corporativos como igreja, foram entrando no meio dessa história e o vigor foi se acabando. Qual é a primeira condição que o Senhor nos diz? Olha para o passado. Onde vocês caíram? É preciso reconhecer isso. É preciso que nós, como igreja, reconheçamos os nossos erros, as nossas falhas. Como povo de Deus, a gente reconheça onde é que nós estamos falhando. É isso que nós estamos dizendo de humilhação. Sabe, eu creio já haver compartilhado isso daqui. Se compartilhei, por favor, me perdoe, mas é que a ilustração é boa aqui, a figura é boa. Quando viajei para os Estados Unidos, nós estávamos numa mesa de negociação a respeito de uma parceria que está se firmando entre a EPB e o Ministério Membership of Lane da Briarwood Church. E nós percebemos ali entre nós que nós teríamos uma grande dificuldade para implementar este trabalho aqui no Brasil, de revitalização. E a grande dificuldade é que muitos pastores provavelmente seriam resistentes à ideia de que as suas igrejas necessitam de revitalização. Eles não estão sensíveis, eles não estão dispostos a reconhecer que há problemas, que há falhas, que há erros que precisam ser consertados, que há pecados que precisam ser abandonados, que há boas práticas que precisam ser retomadas. Isto é arrependimento, isto é a mudança, a conversão dos nossos maus caminhos. Avivamento não acontece sem arrependimento, sem mudança de caminhos, sem mudança de rumo da nossa parte, nem na nossa vida particular, nem na nossa vida como igreja. Não vai acontecer se nós não nos arrependermos. Por isso, eu quero convidar você a duas ações práticas pensando em arrependimento. E a primeira ação prática que eu quero desafiar você a tomar é fazer a oração do Salmo 139. Senhor, sonda o meu coração. Sonda, meu Deus.
vê se há algum caminho mau. Vê se há algum caminho mau, Senhor. Vê se há em mim alguma coisa que precisa ser mudada. Eu estou falando aqui individualmente. E Deus sempre responde essa oração. Você sabe o que precisa ser mudado. Você sabe qual é a má prática que precisa ser abandonada. Você sabe qual é a boa prática que tem que ser retomada. Na sua vida individual, arrependa-se, mude, para o bem da igreja, para o bem do povo de Deus, para o exercício do seu serviço aos santos, mude. Quem está falando isso é um homem que precisa de mudança. Não pensem que eu sou diferente de qualquer um de vocês. Primeiro eu prego a mim mesmo. E a segunda medida prática que eu quero pensar aqui com vocês a respeito de arrependimento é: vamos conversar aqui entre nós, como igreja. O que é que nós precisamos mudar? Vamos ter aqui entre nós, meus irmãos, ao longo aqui do nosso ministério, ao longo do nosso tempo aqui, dos nossos encontros, no momento do nosso cafezinho, nos cultos de doutrina, nos nossos encontros particulares, nas visitas que nós fazemos, vamos pensar aqui juntos, onde é que nós podemos melhorar? Quais são as nossas falhas como congregação que precisam ser corrigidas? Quais são os pecados que nós temos como povo de Deus aqui nesse lugar? O que pode ser acrescentado à nossa vida que seria a bênção na vida da congregação? Arrependimento, mudança de caminhos. Esta é a primeira condição que o Senhor requer de nós, como seu povo, para o reavivamento, para que Ele venha sarar a nossa terra, para que Ele venha sarar as nossas igrejas. E a segunda condição, e esta me interessa especialmente nessa série, é oração. Nós precisamos retomar as nossas orações como povo de Deus. E retomar as nossas orações como povo de Deus, isso é algo que a gente pretende mostrar ao longo desta série, é orar aquilo que Deus deseja que nós oremos como povo de Deus. O retrato das nossas orações, creio eu ter falado isso até no culto de doutrina da última quinta, o retrato das nossas orações são orações rápidas, emergenciais e egoístas, ou seja, centradas em nós mesmos e nossas necessidades. Quando a nossa oração deveria ser um exercício de deleite diante do Senhor, deveria ser um exercício de longo prazo, olhando para o longo prazo, para os planos que o Senhor tem para a sua igreja, para o seu povo, os planos eternos que Ele tem para nós, e deveria ser uma oração centrada no reino, nos propósitos de Deus. Deus cuida de nós, de mim e de você individualmente, mas Ele ordena que nós oremos para que o reino dele venha. Oração, nós precisamos retomar a nossa oração como povo de Deus, e essa oração deve ser uma oração fervente, não algo mecânico, não um exercício mecânico que nós fazemos nos cultos, ou na nossa casa, ou nos nossos encontros particulares. O Senhor diz aqui: se esse povo me buscar, e buscar aqui no contexto do original, é aquela oração fervente, aquela oração entusiasmada diante de Deus, em que você de fato derrama o seu coração. Meu irmão, se você não quer derramar o seu coração, não ore. Qual é o sentido da oração mecânica? Até o gentio faz uma oração mecânica. Mas você, no meio do povo de Deus, não pode ser assim. A oração que traz o avivamento, a oração que coopera no plano de Deus para o avivamento, é aquela oração fervente, de amor a Deus, de amor ao seu reino, de amor às pessoas, desejando que de fato o reino de Deus venha. Nós precisamos aprender a orar mais e melhor. Nós precisamos retomar a oração. Algumas medidas práticas aqui. Eu quero hoje me limitar um pouco em falar da oração,
para trazer esta mensagem de maneira mais clara nos próximos 3 encontros, mas eu quero pensar com você em algumas coisas práticas, algumas medidas práticas, alguma aplicação de oração. Primeiro, restaure o momento de oração que você tem individual. Eu creio que cada um de vocês tem um momento devocional de oração. Aquele momento que você reserva durante o seu dia, seja ele um momento breve, seja ele um momento mais longo, a duração aqui não é realmente o fator definitivo, mas reavive esse momento. Como está sendo isso para você? Eu posso testemunhar a você que muitas vezes esses momentos devocionais para mim, eles eram momentos sem sabor, insócios, na verdade. Eram momentos mecânicos diante de Deus. Foi necessário da minha parte um esforço de perceber onde é que está o eu aqui. Por que eu não me deleito no Senhor nesses momentos, tanto quanto eu sei que Ele deseja que eu me deleite e quanto eu poderia? E eu percebi algumas coisas. Eu gostaria de convidar você ao mesmo exercício, de reavaliar o seu momento devocional individual. Quero lhe dar um desafio que certamente é ainda maior no nosso tempo, que é o momento da retomada da devocional familiar. E eu não estou falando aqui simplesmente da oração antes das refeições. Eu estou falando de um tempo deliberado em que a sua família se assenta, você, sua esposa, seus filhos, seus netos, e vocês se reúnem como família e desfrutam de um momento de intimidade com o Senhor e uns com os outros. Medida prática. Outra medida prática de oração que precisa ser retomada é a nossa oração corporativa. E aí vai vir a minha proposta ao final desta série. Nós precisamos de um momento em que nós nos reunimos como povo de Deus para colocar os joelhos no chão e orar. Senhor, dá-nos o chora-me. Coloque este bairro nas nossas mãos, Senhor. Abre as portas para o nosso testemunho. Abre as portas para o testemunho nas nossas casas. Para que o teu reino cresça. Para que pessoas venham a te glorificar como nós glorificamos. Arrependimento e oração. Isso deve ser feito baseado em algumas certezas que esse texto também nos dá aqui nos versos 15. E a primeira certeza que nós temos aqui no verso 15 é de que os olhos do Senhor estão abertos e atentos os seus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. E não vamos entender aqui lugar como um lugar físico. Deixe-me já falar alguma coisa para você aqui, muito particular minha. Eu não gosto de chamar o lugar de culto, aqui onde nós estamos, de templo. Porque o Novo Testamento deixa muito claro que templo somos nós. Eu chamo de salão de culto, eu chamo de lugar de culto, mas templo sou eu, templo é você, templo somos nós reunidos como igreja. E esse texto vai nos dizer, olha, Deus vai ouvir a oração que é feita no seu meio, você pode ter certeza disso. Primeiro, porque a atenção dele está sobre você. Deus está atento. O cuidado dele, de uma maneira mais clara aqui, de acordo até com os originais, o cuidado de Deus, colocar os joelhos no chão e orar. Senhor, dá-nos o chora-me. Coloque este bairro nas nossas mãos, Senhor. Abre as portas para o nosso testemunho. Abre as portas para o testemunho nas nossas casas. Para que o teu reino cresça. Para que pessoas venham a te glorificar como nós glorificamos. Arrependimento e oração. Isso deve ser feito baseado em algumas certezas que esse texto também nos dá aqui nos versos 15. E a primeira certeza que nós temos aqui no verso 15 é de que os olhos do Senhor estão abertos e atentos os seus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. E não vamos entender aqui lugar como um lugar físico. Deixe-me já falar alguma coisa para você aqui, muito particular minha. Eu não gosto de chamar o lugar de culto,
aqui onde nós estamos, de templo. Porque o Novo Testamento deixa muito claro que o templo somos nós. Eu chamo de salão de culto, eu chamo de lugar de culto, mas templo sou eu, templo é você, templo somos nós reunidos como igreja. E esse texto vai nos dizer, olha, Deus vai ouvir a oração que é feita no seu meio, você pode ter certeza disso. Primeiro, porque a atenção dele está sobre você. Deus está atento. O cuidado dele, de uma maneira mais clara aqui, de acordo até com os originais, o cuidado de Deus está sobre este povo. Deus está cuidando de nós. E este arrependimento e esta oração que levam ao avivamento, elas são feitas com base nessa certeza de que Deus ele está cuidando do seu povo, Ele está nos preservando, Ele está nos guardando, Ele está nos guiando, Ele está nos orientando, Ele está levantando líderes, Ele está dando recursos para nós, Ele está abrindo portas de oportunidade. Deus está cuidando de nós. Esta é a primeira certeza que nós temos de ter quando nós falamos de avivamento. Quando nós falamos da razão, por que é que nós devemos orar e por que nós devemos arrepender? Porque Deus está atento, Deus está ouvindo e cuidando de nós. Mas algo que é muito precioso é também porque Deus diz aqui no verso 16 que sobre nós está o seu coração. Deus não está cuidando da igreja como um executivo cuida da sua empresa. Um executivo tem cuidado também sobre a sua empresa, um executivo provê a sua empresa aquilo que ela necessita, mas o cuidado de Deus aqui é diferente, porque sobre nós, sobre o seu povo, está o seu afeto, a sua afeição, o seu amor. Deus, Ele deseja que nós nos arrependamos e que nós oremos porque Ele nos ama. Amados, será que Deus entregaria ao seu Filho Jesus Cristo a maior dádiva que Ele poderia nos oferecer, para morrer no meu e no seu lugar, a fim de que nós fôssemos chamados a integrar o corpo dele, a igreja dele de todas as épocas, para depois retirar de nós o seu amor? O amor de Deus está sobre nós. E é por isso que Ele quer nos ver vibrantes, Ele quer nos ver alegres, Ele quer nos ver satisfeitos, nos regozijando no seu amor. Ele nos escolheu por amor, e por amor Ele cuida de nós, por amor Ele nos mantém, por amor Ele nos sustém. E no seu amor nós caminhamos como igreja para mostrar e revelar esse amor a todas as nações. Eu quero chamar você ao arrependimento e ao avivamento. Eu quero chamar você à oração. Nós vamos começar a orar como nunca oramos antes, em nome de Jesus, clamando por arrependimento, clamando por mudança, clamando por avivamento, clamando para que o Senhor encha as cadeiras desse lugar, clamando para que o Senhor encha as cadeiras da Igreja Presbiteriana Betel, clamando para que o Senhor encha as cadeiras e encha do seu espírito e do seu vigor e de fidelidade todas as igrejas do nosso presbitério. Que Deus reavive as nossas escolas bíblicas. Alguns de vocês já vieram me procurar por que nós não retomemos uma escola bíblica aqui na congregação. Sim, que Deus levante uma escola bíblica aqui neste lugar. Nós oramos por isso, vamos clamar por isso. Vamos clamar para que Deus nos abra oportunidades aqui ao redor do Chora Menino, e Deus já está abrindo, creia nisso. Deus já está abrindo. Vamos orar como nunca oramos antes por avivamento. E eu conclamo você a ser um guerreiro de oração na sua casa, com a sua família. A todos os dias lembrar-se do ministério deste pastor aqui. Sobre mim pesa a responsabilidade de cuidar e de guiar esse rebanho conforme a vontade do Senhor. Ore por mim, ore por mim, ore pela minha família, ore pela sua família, ore pelos líderes desse trabalho, pelos pastores da Igreja Presbiteriana Betel, pelos seus presbíteros, pelo conselho da igreja. Ore, ore. Amados,
O nosso progresso somente acontecerá no povo de Deus se nós fizermos a obra do Senhor conforme Ele ordena. Deus não é fiel a nós, Deus é fiel a si mesmo, a sua palavra em última instância. Então Ele deseja que o ministério da sua palavra seja feito conforme a tua palavra. E a maneira de fazer a sua obra é arrependimento e oração.